Obrigado, doutor Vadim. Vamos então passar a palavra à doutora Patrícia Godoy Oliveira. A doutora Patrícia é formada pela Mackenzie São Paulo, cursou pós-graduação na PUC, também em São Paulo, e tem o LLM pela University of Chicago. Ela atuou como assessora do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo e participou da comissão jurídica representando a FEM Seguradora. Atualmente advogada com foco em direito empresarial, em seguros e diretora jurídica de compliance da Aon Corporation, responsável pelo atendimento a todas as empresas do grupo no Brasil, inclusive Aon Benfield Brasil, corretora de resseguros limitada. Eu passo a palavra à doutora Patrícia. Muito obrigado a todos. Um agradecimento especial ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que abriu essa casa tanto para entidades públicas quanto entidades privadas. Eu acho que sem essa troca a gente realmente não chega num país melhor. Eu acabo de suceder aqui uma fala muito interessante sobre a questão de confiança. A confiança ela é fundamental para qualquer relacionamento, seja entre particulares, entre pessoas físicas, seja entre pessoas jurídicas, porque pessoa jurídica, Estado, pessoa jurídica privada, são todas criações humanas, né? São todas ficções. Então, por trás dessas pessoas criadas, entidades, existem pessoas naturais, e essas pessoas naturais que realmente tomam as ações ou não. Em uma corporação, quem é de fato que toma as ações? Em principal, as ações mais relevantes, quem está no topo. Então, os acionistas, né, falando em sociedade anônima, os acionistas elegem um conselho de administração, que elege diretoria, e essas pessoas tomam as ações. Então, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de necessariamente envolver essas pessoas da alta administração, porque sem esse comprometimento não existe compliance nenhum. Isso já se falou aqui o dia inteiro. Mas eu quero voltar um pouquinho na questão da confiança. As relações humanas, né, a gente precisa se relacionar, o homem é um ser social, né, a empresa ela veio aqui também para se relacionar, comprar, vender, e etc., e fazer negócios, e a confiança está na base de tudo. Essa confiança também deveria existir, não só dos funcionários com relação à empresa, como das pessoas de um país com relação aos seus governantes. Aliás, vamos fazer aqui um apelo para nas próximas eleições a gente escolher melhor, né? E a questão aqui é a seguinte, essa confiança precisa existir também nas instituições, tanto nas instituições de controle, quanto de controle de Estado, de governo, quanto nas instituições de controle dentro da empresa. Então, eu venho trazer um pouquinho uma visão de uma empresa global que está presente em 120 países, uma empresa que atua na intermediação de seguros e resseguros, principalmente. A gente faz bastante serviços também, mas por que eu estou chamando a atenção disso? O fato de trabalhar na intermediação é, em si, um risco absolutamente maior de corrupção. Porque quando a gente fala de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e etc., é muito comum que se use terceiros para fazer os atos. É um escritório de advocacia que se contrata, que na verdade não tem serviço nenhum prestado, um escritório de assessoria, que não se sabe exatamente o que é. Depois do mensalão e depois da Lava Jato, fica muito mais fácil a gente falar sobre lavagem de dinheiro, combate à corrupção, é muito mais tranquilo a gente falar, inclusive nas empresas, sobre isso. Então, como que funciona? A empresa ela precisa ter os seus mecanismos de controle, e aí cada empresa vai ter um mecanismo de controle diferente. Cada empresa tem uma cultura. Aqui também já foi muito falado que não existe um one size fits all em termos de programa de compliance. Nem mesmo a definição de compliance dentro de cada empresa é igual. Então, em uma empresa, de acordo com o que a gente viu anteriormente nas estatais, que está lá na lei de estatais, compliance também deveria abranger, por exemplo, controle de riscos, análise de riscos, avaliação, etc., checagens. Não necessariamente a área de compliance precisa fazer isso.
Por exemplo, nós temos lá na nossa empresa uma área de auditoria interna. A área de auditoria interna, que é independente, reporta diretamente para o Conselho de Administração Global, e esse conselho não tem absolutamente nenhuma linha de reporte para diretoria ou para presidente. Então, nós temos uma auditoria interna que faz necessariamente checagens pós-fato. E a área de compliance, pelo menos na nossa experiência, é uma área muito mais de prevenção. A gente faz também um pouco de detecção, mas mais prevenção. Então, quando a gente está falando de prevenção, sempre lembrando, a empresa é feita de pessoas que estão lá dentro. Pessoas em todos os níveis hierárquicos que vão atuar em nome da empresa. Como o Fábio também mencionou, a maioria das pessoas acorda de manhã, toma banho, vai trabalhar, quer fazer a coisa certa. E isso, existem estudos empíricos para demonstrar isso. As pessoas querem fazer a coisa certa. Pode ser que a concepção de certo para ela seja diferente do que a concepção de certo para outro. Então, é daí que vem a necessidade de se entender exatamente a cultura da empresa, a cultura formada por aquele grupo de pessoas, e aí o compliance passa a ser, sim, estratégico na proteção até de interesses de minoritários, porque os acionistas minoritários não elegem a diretoria, né? Indiretamente, sim, mas não elegem diretamente, não tem poder de controle. Então, a gente tem, diferentemente das empresas estatais, numa empresa multinacional que está presente em vários lugares do mundo, é diferente, porque a empresa tem que levar em consideração as culturas locais quando ela vai aplicar os programas de compliance. Então, como é que a empresa vai criar políticas que precisam levar em conta a cultura? Como é que ela cria políticas que vão ser aplicadas ao redor do mundo inteiro? Não tem outro jeito a não ser pensando, primeiro, políticas que sejam genéricas o suficiente, que reflitam valores, que reflitam princípios e nem tanto procedimentos, e eu vou chegar já por que disso. Procedimentos é uma coisa, os princípios, né, outra coisa. E por que isso? Porque essa política precisa levar em consideração que as culturas que vão cumprir são absolutamente diferentes, as pessoas são absolutamente diferentes, têm expectativas diferentes. Então, vamos lá. Como é que a gente fala? Quando a gente fala de expectativas, né, diferentes, de culturas diferentes, a gente está falando de pessoas. Então, eu vou focar aqui em o Departamento de Compliance tentando impactar a atuação pessoal de cada colaborador da empresa e, eventualmente, até qualquer terceiro que trabalhe para a empresa também. Então, nós estamos falando de poder decisório individual. Como que a gente impacta o processo decisório das pessoas. Então, eu trouxe aqui o que ficou meio simples, mas eu tentei que fazer uma balancinha ali entre 4 variáveis. Algumas variáveis mais fáceis da gente identificar, outras um pouquinho mais subjetivas. Então, vamos lá. Eu coloquei como PB a probabilidade de ser pego. Isso daqui é uma visão, lógico, tenho estudado em Chicago, eu tenho que falar um pouquinho de visão econômica do direito, né? Então, vamos lá, vou dar minha contribuição. Probabilidade de ser pego. Quando uma pessoa decide se ela vai cumprir as normas internas da empresa ou não, ela pode nem raciocinar, nem racionalizar esse pensamento, mas lá no fundo ela está pensando, será que eu corro risco de ser pego? Quando eu recebo aqui um vinho no final do ano de $200 a garrafa, será que alguém vai saber e eu vou ser pego nisso? Então, essa probabilidade de ser pego, ela só existe se a pessoa decide não cumprir. Porque se ela cumpre as políticas corporativas, ela não tem esse risco. Então, por isso que eu coloquei lá na caixinha do vermelho. E eu coloquei como PP as perdas que a pessoa tem ao ser pega. Então, se essa possibilidade, se essa probabilidade se materializar, quais são as consequências possíveis que ela vai ter? Então, seria um vezes o outro. E aí, se eu conseguisse atribuir números, logicamente que eu não consigo, mas se eu conseguisse atribuir números para isso, eu tenho que pesar isso contra, que é a probabilidade de ser pego, né, versus as perdas que eu vou ter. Só se eu decidir não cumprir, então aquele é o lado de decidir não cumprir as normas internas, e do lado de cá, o que eu tenho? Eu tenho os ganhos pelo cumprimento, menos os custos do cumprimento, porque também não dá para a gente achar que compliance sai de graça. Não sai de graça nem para a pessoa física do colaborador. Então, existe, por exemplo, tem empresas que têm políticas de recebimento de presentes. Então, acima de um determinado valor, ainda valor baixo, mas acima de um determinado valor, o chefe da pessoa pode autorizar, ou acima de outro valor, tem que ir para um outro órgão e assim vai.
existe um custo para essa pessoa de ter que ir pedir essa aprovação. Então, e aí que eu entro na questão dos procedimentos. Quanto maior for o custo para a pessoa cumprir, menor vai ser a vontade que ela vai ter de cumprir. Então, quando a gente pensa em programas de compliance, a gente tem que pensar em quais vão ser os procedimentos que a pessoa vai ter que cumprir para, de fato, conseguir cumprir tudo aquilo. Porque eu sempre falo, né, é uma afirmação ridícula, mas eu vou me dar licença aqui de falar que não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. Os programas de compliance servem justamente para isso. A empresa não pode ser demonizada. Primeiro, porque a empresa não é uma pessoa. E segundo, porque não é todo mundo que está lá dentro que faz besteira. Então, mas como é que a empresa se defende de uma eventual acusação? Ela precisa mostrar que ela é honesta. Como é que ela mostra que ela é honesta? Com programas de compliance. Então, a legislação brasileira, por exemplo, ela prevê algumas benesses para a empresa que decide contar, que decide colaborar, mas são benesses parciais. Em outras legislações no mundo, ela tem isenção total de qualquer penalidade. Então, foi uma opção legislativa que o Brasil fez de só reduzir um pedaço. Reduzindo um pedaço, indiretamente, o Brasil está incentivando as empresas a não gastar tanto em compliance. Porque se ela tivesse um benefício maior por compliance, ela gastaria mais. Só para a gente ter isso em mente. Do outro lado também da balança, desse decisão pelo cumprimento, a gente tem os ganhos que a pessoa vai ter, estou falando do processo decisório individual, os ganhos que a pessoa vai ter pelo cumprimento. Então, esses ganhos são necessariamente, absolutamente subjetivos. A pessoa pode querer ter simplesmente paz de espírito. Eu quero ter paz de espírito, eu não quero correr o risco de ser pego aqui, nenhum, então eu sou totalmente avessa ao risco, não quero correr o risco de ser pego, vou cumprir tudo que tiver que cumprir. E se eu demorar para cumprir, vou demorar, o custo para mim é marginal. É uma opção que a pessoa faz, mas nem todo mundo pensa assim. Então, a gente realmente precisa pensar em quais são os fatores que impactam em todas essas variáveis para que a balança seja o mais pesado deve ser o ganho. O ganho menos o custo, para que a pessoa cumpra, né? Para que as pessoas, em geral, cumpram. Então, eu trouxe aqui alguns fatores que impactam nessas variáveis. A linha ética. Se falou bastante aqui da linha ética, né? De ter uma linha ética efetiva na empresa. Não basta ter a linha ética. A linha ética ela precisa ser independente. Então, quem recebe aquele material da linha ética? Quem controla o site onde é feita a denúncia? No nosso caso, nós temos uma empresa terceirizada que é contratada, tem um site dela, é uma empresa especializada nisso, que que recebe todas essas denúncias. Recebe em várias línguas, então você escolhe lá, quando você entra no site, você escolhe em qual idioma você quer reportar. Se você não quiser reportar também por e-mail, você pode reportar por telefone. Tem pessoas que atendem o telefone no seu idioma. Isso é super importante, porque isso abre as portas, né, das denúncias. E, como já se falou aqui, e o juiz Sérgio Moro sempre fala, para você quebrar a omertà, né, que é o pacto dos corruptos, de quem faz a coisa errada, você precisa ter gente de dentro. Você precisa ter gente de dentro falando. Então, a linha ética ela precisa ser independente, ela precisa também ser colocada junto com um pacto de não retaliação ao funcionário que decide, de boa fé, fazer isso, porque, de fato, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam das várias situações. Então, tem funcionários também, infelizmente, que se aproveitam da linha ética para ter o benefício da não retaliação. Isso vai ter que ser pesado. E, até por isso, que os programas de compliance interno, na minha visão, também não podem determinar exatamente aquelas perdas ao ser pego. Exatamente, não dá para determinar. Primeiro, não dá para determinar a nível global, porque as legislações são diferentes. Então, no Brasil, o que pode configurar uma justa causa, por exemplo, na Alemanha pode não ser. Na verdade, o provável é ao contrário, né? Porque sustentar uma justa causa no Brasil é difícil. Mas, de qualquer jeito, o objetivo da empresa nem é demissão por justa causa. O objetivo da empresa tem que ser, ou deveria ser, de integridade, né? Tira aquela pessoa, não serve mais para a empresa, tira aquela pessoa do ambiente, independente se é justa causa ou não. E a possibilidade também do anonimato na linha ética. Porque tem pessoas que, dependendo das várias culturas,
as pessoas se sentem, mesmo tendo não retaliação, reconhecida no Código de Conduta da empresa, por exemplo, as pessoas podem não acreditar que aquela não retaliação vai acontecer. Então, elas têm que ter o direito de fazer a denúncia de maneira anônima. Elas só vão conseguir fazer denúncia anonimamente se o lugar onde elas fazem a denúncia for um lugar administrado por terceiro, não pela própria empresa. Senão, nunca vai ter essa independência. Outra coisa interessante, então, a probabilidade de ser pego, na verdade, as perdas, né, desculpa, as perdas são diretamente impactadas pela efetividade da linha ética nessa equação. E, com relação à probabilidade de ser pego, tem um ponto muito interessante, que é a tecnologia. A tecnologia traz para a gente um aumento enorme, imenso, de probabilidade de ser pego. E aí, quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só de sistemas super sofisticados de compliance, eu estou falando de Facebook. Eu estou falando de as próprias pessoas colocando nas mídias sociais o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, e isso mostra um comportamento. E, muitas vezes, a empresa, as outras pessoas da empresa, inclusive as pessoas do departamento de compliance, são amigos no Facebook dessa pessoa. Então, acabam vendo também. Celular corporativo, por exemplo. A empresa, é uma ferramenta da empresa que a empresa disponibiliza justamente para os funcionários trabalharem. Se os funcionários usam o celular da empresa para fazer besteira, isso é um recurso da empresa. A empresa que forneceu aquele celular, a empresa pode monitorar. Então, aumenta demais a probabilidade de ser pego. E isso é interessante. Por quê? Porque o que a gente quer não é buscar integridade. A gente não quer buscar aqui a proteção, como o ministro comentou hoje de manhã, que eu achei fantástico. A gente não está querendo aqui buscar o direito de defesa naquela concepção de protelação de decisão de processo. A gente está querendo, principalmente em empresa privada, buscar a integridade, né? Então, é importante, sim, o uso da tecnologia. Como eu comentei, as penalidades, né, vão variar também de acordo com as legislações locais e com a cultura. E aí, vamos falar um pouquinho de ganhos, que isso eu acho muito interessante. Os ganhos são absolutamente subjetivos, como eu já falei aqui, e queria reforçar. Uma pessoa que tenha uma condição de fazer mais marketing pessoal, e aí eu estou falando de estilos mesmo, estilos de pessoas. As pessoas que cumprem os programas de compliance, elas podem querer fazer propaganda para os pares dela dentro da empresa. E isso pode ser muito interessante para a empresa, sim. Então, é interessante em programas de compliance que focam na prevenção, a promoção também, a divulgação desses exemplos. Eu acho que nada melhor do que um bom exemplo e um mau exemplo também para servir de exemplo para os outros funcionários, né? Para a gente realmente impactar nos ganhos que a pessoa vai ter com esse cumprimento. Aí, com relação aos custos, eu falei de procedimento. Para terminar, existem também alguns outros custos de cumprimento que só existem realmente porque a pessoa decidiu cumprir. Então, a pessoa foi convidada para uma festa enorme, num resort de luxo para passar o fim de semana num fornecedor. Foi convidado por um fornecedor. É uma festa que ela vai perder. Se ela decidir cumprir a política de brindes e de recebimento de presentes da empresa, provavelmente ela não vai poder receber aquilo. Por quê? Porque a política é pensada em não basta ser honesto, precisa parecer honesto também. Que honestidade transparece um comprador receber um presente de um fornecedor de viagens e resorts de luxo. Não funciona. Então, a pessoa tem um custo de cumprimento, sim, que não vai perder aquela festa, né? Vai perder aquele final de semana. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta quando você pensa num programa de fato efetivo de compliance, porque eu acho que todos nós aqui estamos buscando realmente o compliance como melhoria, como parte de combate à corrupção da sociedade brasileira, né? A gente atua no Brasil e vamos lá. Não existe, as culturas diversas, né, dentro de uma mesma empresa determinam que não existe one size fits all. Cada empresa tem uma cultura diferente e dentro da mesma empresa você pode ter culturas radicalmente diferentes. Eu cito um exemplo aqui que aconteceu lá na nossa empresa. Na China, a nossa empresa está na China também. Na China existe um costume em festa de casamento de se dar dinheiro.
Né? Aqui também, né? A gente faz a história de cortar a gravata e tal, mas lá eles costumam dar, isso é um costume local, de dar valores maiores de dinheiro de presente para os noivos. Isso significa que um funcionário da nossa empresa não possa comparecer ao casamento de um fornecedor dele? Olha que situação. Isso faz parte da cultura chinesa, dar o dinheiro. E se ele vai dar o dinheiro, ele pode ser penalizado pelas políticas internas da empresa. Então, eu acho que esse é um bom exemplo que a gente sempre vai estar enfrentando situações de conflito de interesse, situações que são delicadas e que não existe uma resposta correta. A resposta correta tem que ser analisada de acordo com a cultura local e com os objetivos de integridade da empresa. Nesse caso, só para vocês saberem, nesse caso, as pessoas lá da China, da nossa empresa, fizeram um pedido especial para compliance e a gente analisou e foi deferido. E aí, para a gente analisar isso, tentar casar a cultura local com a cultura da empresa, com a integridade que se espera, que, na verdade, é uma proteção também para os administradores, hein? Acho que nunca é pouco lembrar. Vale a criatividade. Eu acho que o advogado, que também faz compliance, o advogado em si, mas o advogado que também faz compliance, que é o meu caso, ele tem que usar muito o lado direito do cérebro, exercitar demais a criatividade para conseguir achar saídas que sejam, ao mesmo tempo, legais, que isso é inegociável, de acordo com a política da empresa, também inegociável, e que deem lucro para a empresa, né? Porque a inovação é isso. E, principalmente, não existe nenhum programa de compliance eficaz sem uma comunicação eficaz. Porque, de fato, tem que ser uma construção conjunta. Lembra aquilo que eu falei no começo da confiança? É uma confiança que precisa acontecer como base de qualquer relação humana. As pessoas precisam saber o que acontece, elas precisam receber, logicamente que a gente precisa proteger a privacidade das pessoas envolvidas, sem dúvida, mas os exemplos a gente tem que levar. E aí, nada melhor do que um sistema de comunicação eficaz. Só para vocês terem uma ideia, todas essas investigações que a gente faz, eventualmente uma denúncia na linha ética, a gente manda normalmente um e-mail para as pessoas que a gente vai entrevistar, e é um e-mail que nos Estados Unidos é assustador. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tropicalizou um pouquinho, porque as pessoas recebem... Nos Estados Unidos, as pessoas recebem um e-mail assim: você foi colocado como uma pessoa de interesse numa investigação interna de compliance. Imagina um brasileiro recebendo isso. Então, você não pode apagar dados da sua máquina, você não pode jogar fora papéis, você não pode falar com nenhum outro funcionário que você é objeto dessa investigação, que você participa dessa investigação. É muito assustador. Então, a primeira vez que aconteceu lá dentro da nossa empresa, graças a Deus, a pessoa lá de fora entrou em contato comigo e a gente conversou sobre como seria a melhor forma de abordar a pessoa que ia participar da investigação. Porque, a priori, ela não era o objeto da investigação, mas ela, ao longo da investigação, podia ser detectado que ela também estava envolvida fazendo besteira. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, a gente conversou antes, a gente preferiu conversar antes e já preparar a expectativa da pessoa. Você vai receber um e-mail assim, assim, assado. Eu preciso mandar um e-mail para documentar que a gente te avisou que você não podia pagar, é para a sua proteção também. E foi mais tranquilo. Por que foi mais tranquilo? Justamente porque houve um trabalho de credibilidade, um trabalho de ganho de confiança que foi muito forte que a gente fez antes dessa situação. E aí eu acho que isso é fundamental, né? Voltando no ponto, isso é fundamental. Comunicação, sempre. Melhor comunicar mais do que comunicar menos e sempre está aberto para críticas, porque não é porque existe um departamento de compliance que os outros departamentos são menos e o compliance sabe mais. Não, o compliance também pode ser objeto de investigação. É isso aí, gente, o que eu tinha a contribuir. Obrigada. Obrigado.